Você se lembra das tardes em frente à televisão, com uma risada inocente, simples e contagiante ecoando da tela? Pois é, era o som da nossa infância. Era Chaves. Aqui no canal É do Meu Tempo, vamos reviver a história que a TV nunca contou, cheia de curiosidades, emoções e momentos marcantes que fizeram desse menino do barril um ícone eterno da televisão mundial. Mas atenção! O que parecia apenas um programa engraçado escondia histórias comoventes, bastidores intensos e mensagens profundas sobre amizade, pobreza, empatia e esperança. Antes de começarmos essa viagem no tempo, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal porque só quem é do nosso tempo sabe o quanto essas lembranças ainda moram no coração. Antes de existir o menino que morava num barril, existia um homem genial chamado Roberto Gomes Bolanhos, conhecido em todo o mundo como Chespirito, um apelido carinhoso dado por um diretor que via nele um talento digno de Shakespeare, Pequeno Shakespeare, em espanhol. Nascido na cidade do México, em 1929, Chespirito cresceu em meio a dificuldades, mas sempre com humor como escudo. Formou-se em engenharia, mas sua verdadeira paixão era escrever e fazer rir. Antes de atuar, ele já era um roteirista respeitado, criando textos para programas de rádio e televisão mexicana nos anos 50 e 60. Foi dessa mente criativa que surgiram personagens eternos, como Chapolin Colorado e, claro, Chaves, um garoto pobre, sonhador e cheio de imaginação, que vivia num mundo onde a simplicidade era mais poderosa que qualquer riqueza. A inspiração veio do próprio cotidiano mexicano, cheio de injustiças sociais e ternura popular. Chespirito queria mostrar que a bondade podia existir mesmo em meio à pobreza, e que o riso era a forma mais pura de resistir. Ele começou a escrever esquetes curtos, onde um menino ingênuo, desastrado e faminto aparecia com sua roupa surrada, um boné com abas e um coração enorme. Ninguém imaginava que ali nascia um dos personagens mais amados da história da televisão. E foi assim, com criatividade e um toque de poesia, que Chaves apareceu pela primeira vez em 1971, dentro de um quadro secundário de outro programa. O público se encantou imediatamente, a risada sincera do garoto e sua inocência conquistaram milhões. E é aí que começa a verdadeira magia da vila. Mas como aquele quadro simples se transformou em um fenômeno mundial? Vamos descobrir isso na parte 2. O ano era 1971, e a televisão mexicana vivia uma fase de ouro. Dentro do programa Chespirito, Roberto Gomes Bolanhos criou um pequeno quadro com um cenário simples, um pátio com algumas portas coloridas e um barril. Ninguém imaginava que aquele espaço se tornaria um dos lugares mais conhecidos da história da TV mundial. Ali, nascia a Vila do Chaves. Um microcosmo da vida cotidiana, onde cada personagem representava um tipo social diferente, mas todos compartilhavam o mesmo destino, a luta diária pela sobrevivência, temperada com humor e inocência. O elenco original era uma combinação perfeita de talentos. Carlos Villagrán deu vida ao bochechudo e engraçado Kiko, com sua inocência exagerada e bordões marcantes. Ramon Valdez, com seu carisma natural, criou o lendário Seu Madruga, o vizinho preguiçoso, mas de bom coração, que se tornou o favorito de muitos fãs. Florinda Meza interpretava Dona Florinda, uma mulher autoritária, mas que escondia sensibilidade. E Maria Antonieta de Las Nieves, com seu talento impecável, eternizou Chiquinha, a esperta e adorável menina travessa. O cenário era simples, mas cheio de vida. A vila parecia pequena, mas ali cabiam todas as emoções humanas: amizade, raiva, amor, saudade e esperança. O sucesso foi tão rápido que, em poucos meses, o quadro ganhou seu próprio programa, El Chavo del Ocho, nome que fazia referência ao canal número 8 onde era exibido originalmente. E foi assim que um simples esboço de humor se transformou em um retrato universal da infância e da vida. As risadas ecoavam pela América Latina, e o Chaves começava a conquistar não apenas o México, mas também o coração de milhões de pessoas pelo mundo. Mas o sucesso também trouxe grandes desafios, bastidores intensos e histórias que poucos conhecem. Vamos mergulhar nisso na parte 3. O sucesso de Chaves foi tão grande que ultrapassou todas as expectativas. Em pouco tempo, o programa se tornou o mais assistido do México, e começou a ser exportado para dezenas de países. As crianças se viam em Chaves, o menino pobre, sonhador e sensível, e os adultos se emocionavam com as entrelinhas de cada episódio. Mas por trás das risadas e do humor simples, os bastidores da vila escondiam tensões reais. O elenco, que trabalhava intensamente, começou a sentir o peso da fama e das longas gravações. E, como em qualquer grupo de sucesso, os egos e as diferenças começaram a aparecer. Um dos primeiros conflitos surgiu entre Carlos Villagrán, Kiko e Chespirito. Villagrán sentia que seu personagem ganhava muito destaque e acreditava que poderia seguir carreira solo.
Já Chespirito via o elenco como uma família e temia perder a harmonia da produção. O resultado: Kiko deixou a série no auge, deixando fãs inconsoláveis e um vazio difícil de preencher. Pouco tempo depois, outro golpe atingiu a vila. Ramon Valdez, o eterno Seu Madruga, também se afastou. Cansado das brigas e das mudanças de bastidores, ele decidiu seguir novos rumos. Sua ausência deixou uma saudade que atravessou gerações. Afinal, Seu Madruga representava o homem comum, aquele que erra, sofre, mas nunca perde o bom humor. Mesmo com as saídas, Chaves continuou forte, provando que o coração da série não estava apenas nos personagens, mas na essência da mensagem que transmitia, a humanidade em sua forma mais pura. E foi justamente essa essência que fez o programa resistir ao tempo, mesmo com as trocas de elenco e as diferenças fora das câmeras. Mas o sucesso do Chaves estava apenas começando a cruzar fronteiras. Você sabia que o programa conquistou o Brasil de um jeito único e inesperado? É sobre isso que vamos falar na parte 4. Se tem um país que adotou Chaves de coração aberto, esse país é o Brasil. A história começou em 1984, quando o SBT comprou os direitos de exibição do programa. Na época, ninguém imaginava que aquele seriado mexicano, simples e dublado, se tornaria um fenômeno cultural que atravessaria gerações. A dublagem brasileira foi um ponto crucial nesse sucesso. Com vozes marcantes como Nelson Machado, Kiko, Marta Volpiani, Chiquinha e Carlos Seidio, Seu Madruga, os personagens ganharam uma nova vida e uma identidade muito próxima do público brasileiro. As vozes eram tão bem escolhidas que muitos fãs nem sabiam que o programa era estrangeiro. Logo, Chaves virou rotina nos lares brasileiros. As crianças esperavam ansiosas para assistir aos episódios na televisão, e os adultos se deixavam levar pela simplicidade e pela nostalgia. As frases icônicas "foi sem querer querendo", "ninguém tem paciência comigo", "tá tá tá tá", entraram definitivamente para o vocabulário popular. E o mais curioso, enquanto em muitos países a popularidade de Chaves diminuiu com o tempo, no Brasil ela só cresceu. O programa passou a ser reprisado ininterruptamente por quase 40 anos, um feito raríssimo na televisão mundial. Além disso, o público brasileiro criou um carinho especial pelos personagens. Seu Madruga, por exemplo, virou um símbolo da luta diária, e frases como "prefiro morrer do que perder a vida" se transformaram em memes antes mesmo da internet existir. Essa identificação fez com que Chaves se tornasse mais do que um programa de TV, virou parte da cultura nacional. O humor simples, o afeto e as lições escondidas por trás das trapalhadas tocaram o coração dos brasileiros de um jeito único. Mas enquanto o Brasil se apaixonava pela vila, nos bastidores novas mudanças aconteciam. E algumas delas mudariam o destino da série para sempre. Vamos descobrir isso na parte 5. Com o passar dos anos, o tempo começou a deixar suas marcas também na Vila do Chaves. Alguns atores seguiram novos caminhos, outros enfrentaram dificuldades pessoais, e Chespirito, já consagrado, decidiu concentrar suas forças em novos projetos. No início dos anos 80, o programa começou a perder parte de seu elenco original. Ramon Valdez, Seu Madruga, faleceu em 1988, deixando uma ferida profunda não só nos fãs, mas também em seus colegas de elenco. Sua partida foi sentida em toda a América Latina, pois ele era visto como o coração do humor popular. Carlos Villagrán, por sua vez, seguiu com o personagem Kiko em outros países, mas sem o mesmo brilho da série original. Mesmo com tantas mudanças, Chespirito continuou firme. Ele acreditava que o amor dos fãs era suficiente para manter o espírito da vila vivo. Ainda criou novos programas, como Chapolin Colorado e Chespirito Show, e manteve a mesma fórmula: humor inocente, personagens cativantes e mensagens de humanidade. Em 1992, o último episódio oficial de Chaves foi ao ar. Era o fim de uma era, mas ninguém imaginava que o encerramento na televisão seria apenas o começo de uma eternidade no coração do público. Mesmo fora do ar, Chaves nunca deixou de ser amado. Os episódios continuaram sendo reprisados em diversos países, e as gerações mais jovens foram descobrindo aquele universo como se fosse novo. Crianças nascidas nos anos 2000 e 2010 ainda riam das mesmas piadas, provando que o humor de Chespirito é atemporal. O criador, Roberto Gomes Bolanhos, faleceu em 2014, aos 85 anos, cercado de homenagens e carinho. Seu legado foi celebrado em todo o mundo, não apenas como humorista, mas como um contador de histórias que ensinou o valor da empatia e da simplicidade. Mas o amor por Chaves não parou aí. No Brasil, os fãs criaram um fenômeno próprio, com eventos, produtos e homenagens que mantêm viva a vila até hoje. Vamos falar sobre isso na parte 6. No Brasil, Chaves não foi apenas um sucesso de audiência, foi um fenômeno cultural que atravessou gerações.
Desde sua estreia no SBT em 1984, o programa se transformou em algo maior que um simples seriado. Virou uma espécie de elo afetivo entre pais, filhos e até avós. Enquanto em outros países as reprises foram rareando, no Brasil elas nunca pararam. Por quase 4 décadas, Chaves esteve no ar, e mesmo quando o SBT perdeu os direitos de exibição em 2020, a ausência foi tão sentida que as redes sociais se encheram de homenagens, pedidos e saudades. O que explica essa conexão tão forte? Parte dela está na identificação com a simplicidade da vila. O público brasileiro reconhecia no barril de Chaves o símbolo da inocência, da humildade e da esperança. A pobreza nunca foi motivo de zombaria, mas de empatia. O riso nascia do cotidiano, das confusões inocentes e das relações humanas, algo que o público brasileiro entende e valoriza profundamente. Além disso, o humor do programa resistiu à passagem do tempo. Mesmo em uma era dominada por tecnologia, efeitos e velocidade, a simplicidade de Chaves continua tocando corações. Muitos adultos que cresceram com a série hoje apresentam os episódios aos filhos, mantendo viva a tradição de assistir juntos e rir das mesmas cenas. Outro ponto marcante foi a força do fandom brasileiro. Eventos temáticos, produtos licenciados, peças de teatro e até o musical oficial de Chaves foram produzidos aqui. E nas redes sociais, as páginas e comunidades dedicadas ao seriado continuam ativas, com milhões de seguidores compartilhando memes, curiosidades e mensagens de carinho. Essa paixão mostra que Chaves não é apenas uma lembrança da infância, é parte da identidade emocional do Brasil. Mas como nasceu essa magia toda? Vamos voltar no tempo e conhecer mais sobre a origem do personagem e o talento genial de Roberto Gomes Bolanhos. É isso que vem na parte 7. Antes de se tornar um dos personagens mais amados da história da televisão, Chaves nasceu da mente inquieta e sensível de Roberto Gomes Bolanhos, mais conhecido como Chespirito. O apelido, que significa Pequeno Shakespeare, foi dado por um diretor que admirava sua habilidade de escrever roteiros profundos e inteligentes, mesmo quando o objetivo era apenas fazer rir. Chespirito começou sua carreira nos anos 50, como redator publicitário e roteirista de programas humorísticos no México. Rapidamente, seu talento chamou a atenção. Ele tinha uma capacidade única de criar humor sem ofensas, sem vulgaridade e cheio de humanidade. Foi assim que, em 1971, nascia o personagem El Chavo del Ocho, que no Brasil conhecemos como Chaves. A inspiração veio das crianças pobres que Chespirito via nas ruas da cidade do México. Ele quis dar voz a essas crianças, mostrar sua inocência, seus sonhos e sua dignidade, mesmo em meio às dificuldades. O barril, que se tornou o símbolo do personagem, representava a imaginação como refúgio, um lugar seguro onde a alegria podia existir apesar da pobreza. O programa era simples, mas genial. Os cenários pequenos e as histórias curtas eram compensados pelo carisma dos personagens e pelos diálogos cheios de alma. Chespirito escrevia, dirigia, atuava e revisava cada roteiro com perfeição quase obsessiva. Para ele, o riso era uma forma de tocar o coração das pessoas. Outra genialidade de Chespirito foi criar um universo compartilhado, onde os personagens de seus outros programas, como Chapolin Colorado e Dr. Chapatin, coexistiam no mesmo mundo. Ele não criava apenas comédia, criava a vida. E por trás de tudo isso, havia uma filosofia simples, mas poderosa. O humor verdadeiro nasce da empatia. Mas a genialidade de Chespirito não parou por aí. Ele também criou um herói improvável que marcou tanto quanto o menino do barril, o Chapolin Colorado. E é sobre isso que vamos falar na parte 8. Enquanto Chaves conquistava o coração das famílias, Chespirito dava vida a outro personagem inesquecível, o Chapolin Colorado. Um herói atrapalhado, de coração puro e com frases que se tornaram parte do cotidiano, como não contavam com minha astúcia, e sigam-me os bons. O contraste entre o menino pobre e o super-herói desajeitado mostrava toda a genialidade do autor. Ele sabia rir das fraquezas humanas sem zombar delas. Chapolin e Chaves eram dois lados da mesma moeda. O primeiro mostrava que qualquer um pode ser herói, mesmo sem poderes. O segundo, que a bondade e a inocência valem mais do que qualquer riqueza. Essa combinação fez de Chespirito um ícone mundial. Ao longo das décadas, seus programas foram traduzidos para mais de 50 idiomas, exibidos em dezenas de países e estudados como exemplos de humor universal. O segredo: a humanidade nas entrelinhas. Chespirito falava de amizade, perdão, humildade, paciência e esperança, valores que permanecem atuais mesmo depois de tantos anos. Mesmo após sua morte, em 2014, seu legado continua vivo. Monumentos foram erguidos em sua homenagem, livros e documentários contam sua trajetória, e fãs do mundo inteiro continuam celebrando sua obra com amor.
No Brasil, especialmente, a figura de Chaves segue presente em memes, festas temáticas, produtos e transmissões nostálgicas no YouTube. E é por isso que Chaves nunca envelhece. Porque o riso, quando nasce da ternura, é eterno. E você, também sente saudade da vila? Qual personagem marcou mais a sua infância? Conta aqui nos comentários, eu adoro ler o que vocês lembram. E se você ama relembrar os clássicos que marcaram gerações, já deixa o like, se inscreve no canal É do Meu Tempo e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos cheios de nostalgia e boas lembranças. E assim encerramos nossa viagem pela história de Chaves, um dos maiores fenômenos da TV mundial. Um simples menino de um barril, criado com coração, talento e sensibilidade por Roberto Gomes Bolanhos, que transformou o humor em algo eterno. Mais do que risadas, Chaves nos ensinou sobre amizade, empatia e esperança. Mostrou que a simplicidade pode emocionar, e que até nas confusões mais engraçadas há espaço para a bondade e o amor. Décadas se passaram, e ainda hoje ele segue vivo, nas memórias, nos bordões e no carinho de milhões de fãs que cresceram com a turma da vila. Porque, no fundo, todos nós temos um pouco de Chaves dentro da gente, sonhadores, inocentes e cheios de vontade de sermos felizes. E agora eu quero saber de você, qual episódio do Chaves marcou a sua infância? Deixa nos comentários. Compartilhe esse vídeo com aquele amigo que também amava o seriado e ajuda o canal É do Meu Tempo a continuar trazendo memórias que aquecem o coração. Se inscreva, curta e ative o sininho para não perder os próximos vídeos sobre as séries e desenhos que marcaram uma geração. Porque aqui, no canal É do Meu Tempo, a nostalgia nunca sai de moda, ela vive em cada lembrança.